Olá, eu sou o professor José Luiz, do Colégio Barretos, Matemática, 8º e 9º, Fundamental 2. Iremos agora falar sobre a resolução comentada do desafio 2019 do Colégio Barretos. A questão 16, nós temos aqui um prisma onde ele deu o volume e deu a altura. Ele quer determinar a área da base. Então, nós temos que o volume é a área da base vezes a altura. A área da base, fazendo a operação inversa, você vai dividir volume por altura. Nesse caso aqui, 2x3 dividido por 2x, teremos x ao quadrado. X ao quadrado multiplicando, troca o sinal, 5x2, aqui corta, 0, 6x ao quadrado, desceu 15x, aí eu divido novamente 6x ao quadrado por 2x, vai dar 3x, multiplicando, trocando o sinal, 15x, resto 0. Então, nesse caso, a alternativa que nós chegamos aqui, a alternativa D do dado, x ao quadrado mais 3x. A questão número 17, ela fala sobre o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo, com a hipotenusa 8 e um de seus catetos 4 centímetros. Calcule o valor do outro cateto. Então, nós temos aqui o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Como a hipotenusa é 8, 8 ao quadrado, eu quero saber B ao quadrado, 4 ao quadrado. 64 menos 16, B ao quadrado, 48. Agora eu tenho que fazer a raiz, que é a propriedade inversa. Então eu tenho aqui mais ou menos raiz de 48. Só que o aluno tem que perceber que o negativo, como é medida, ele é desprezado. Então eu tenho B igual a raiz de 48. Aí o aluno procura, não tem alternativa. Ele tem que desmembrar isso aqui em raiz quadrada de 16 vezes 3, 4 raiz de 3 centímetros. Então, essa questão tem a resposta alternativa dado, D. Nós temos a questão número 18. Calcule a área do hexágono regular de lado igual a 4 centímetros. Então, aqui nós desenhamos o hexágono e você percebe que ele tem 6 triângulos equiláteros, correto? Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aqui eu tenho 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4, que isso daqui é a forma do triângulo equilátero. Simplificando, substituindo 4 aqui, 4 ao quadrado, 16, simplificando por 2, 8, 3 vezes 8, 24, raiz de 3 centímetro quadrado. Alternativa A. A questão número 19, temos essa expressão aqui, uma divisão. Então, nós temos aqui, efetue as operações entre as frações algébricas, tornando-as irredutíveis. Então, como você vê aqui, eu tenho várias regras de fatoração aqui. Aqui eu tenho agrupamento, aqui eu tenho o número multiplicado que dá menos 20 e somado ao subtraído que vai dar 1. E aqui eu tenho a diferença de quadrados. E você sabe que multiplicação é divisão, no caso, né? Você multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, aqui, fazendo o agrupamento, eu tenho x mais y, 5, x mais y. Aqui eu tenho x mais 5, que multiplica x menos 4. Você percebe que 5 vezes menos 4 dá menos 20. E 5 com mais menos 4 dá 1. Aqui eu já vou multiplicar pelo inverso. X mais 4 que multiplica x menos 4.
Aqui o termo que repete, x mais y que multiplica x mais 5. X mais 5 que multiplica x menos 4, vezes x mais 4 que multiplica x menos 4. Aqui podemos simplificar. X mais y com x mais y, x mais 5 com x mais 5, x menos 4 com x menos 4. No caso, sobrou x mais 4. Só que eu estou pedindo o valor numérico, no caso. O valor numérico para x igual a quanto nesse caso aí? X igual a 20. Então você vem aqui, x mais 4, 20 mais 4. Valor numérico 24. Então a alternativa correta é a D do dado. Essa questão 20, foram dados dois pares ordenados, menos 2, 5,5 e 2 e menos 2,5. Eu estou pedindo aonde corta o eixo das abscissas. Pelo gráfico que eu fiz aqui com esses pontos, deu exatamente no 0,75. Então, com esses pares eu calculei a equação 5,5 menos 2a mais b. A outra, menos 2,5 em y, 2a mais b. Resolvendo as duas equações, nós podemos fazer pelo método da adição, substituição ou comparação. Pela adição, cortei 2b igual a 3, b igual a 1,5. Substituir, achamos a igual a menos 2. Então a equação encontrada foi essa, y menos 2x mais 1,5. Como eu quero saber onde corta a abscissa, eu jogo 0 em y. Jogando 0 em y, 2x igual a 1,5. Passando 2 dividindo, x igual a 0,75. Aqui é onde corta o eixo das abscissas. Se você verificar no gráfico, justamente cortou no 0,75. Nesse caso, a resposta, a alternativa B de bola, 0,75B. A questão 21, nós temos três pares ordenados. A, 1, 5, B, 1, 2, C, 6, 2. É pedido que marque esses três pontos no plano cartesiano, interligando. Vai formar um triângulo, está pedindo a área desse triângulo. Como vocês estão vendo aqui, o ponto A, o par ordenado 1, 5. Nós temos 1, 5, 1, 2, 1, 2, B, 6, 2, 6, com 2. Interligando formou esse triângulo. Para calcular a área desse triângulo, nós temos a fórmula base vezes altura dividido por 2. Eu tenho aqui 6, 1. Então aqui 5, 6 menos 1, 5. Aqui eu tenho 5 e 2, vezes 3, 15. Dividido por 2, a área vai dar 7,5 centímetros quadrados. Então, de acordo com as alternativas aqui, 7,5 centímetro quadrado, alternativa A. A questão número 22, ele pede para você obter a equação do segundo grau, sendo dado o conjunto solução. Então, eu tenho aqui solução 3 mais raiz de 5 e 3 menos raiz de 5, x1 e x2. Essa é a equação para você descobrir a equação do segundo grau. Nós temos a soma, que é a soma dos dois, x1 mais x2, cortando raiz de 5 aqui, deu 6. O produto de x1 com x2, eu tenho que resolver isso em produto notável, ou distributiva no caso aqui, né? Se for por produto notável, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 9 menos 5, 4. Achei o S, achei P, só substituir. x2 menos 6x mais 4. Então a equação é x2 menos 6x mais 4. Alternativa B de bola. A questão número 23
Qual é o nome do polígono em que a quantidade total de diagonais é 35? Então o aluno tem que lembrar da fórmula, que é essa daqui. Total de diagonais, n que multiplica n menos 3, dividido por 2. Onde n é o número de lados, correto? É o que nós vamos ter que descobrir, o número de lados para descobrir o nome do polígono. Então nesse caso aqui o total de diagonais é 35. Eu jogo 35 aqui. Posso fazer a distributiva já, n2 menos 3n dividido por 2. Fazendo o produto em cruz, eu tenho n2 menos 3n, 70, n2 menos 3n menos 70. Aqui eu posso fazer por soma e produto, fatoração, Bhaskara. Se for por soma e produto, soma menos b sobre a, 3. Produto C dividido por A, menos 70. Consigo descobrir o x1 e o x2. Produto menos 70, soma 3. Então eu tenho 10, negativo 7. 10 vezes menos 7 dá menos 70. 10 com menos 7 dá 3. Como o polígono não existe número negativo de lados, minha resposta é 10 lados. Nesse caso é um decágono. A alternativa correta dessa questão aí é a alternativa C, decágono. Essa questão número 24. Eu tenho uma equação aí, vocês estão vendo fração, né? Ele quer saber o conjunto de solução. Nesse caso aqui, eu posso resolver isso por fatoração também, ou MMC, cai numa equação de segundo grau, resolva por Bhaskara. Se for por fatoração aqui, vai ficar x, fazendo a raiz aqui, x sobre 3, meio ao quadrado, igual a 1/25. Para sumir com aquela potência, raiz, mais ou menos, corta, nós teremos aqui x mais 3, meio, mais ou menos 1/5. Você vai ter que usar os dois valores. Então vai ficar x sobre 3, meio, 1/5. MMC aqui, 30 dividido por 3, 10x, 30 por 2 dá 15, 36, corta. Eu terei aqui 10x, 6 menos 15, negativo 9 sobre 10, eu tenho menos 0,9. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, x sobre 3, mais meio igual a menos 1/5. MMC, 30 por 3 vai dar 10, 30 por 2, 15, 30 por 5, negativo 6. Corta. 10x igual a menos 21. Menos 21 décimo é igual a menos 2,1. Então nós temos a solução menos 0,9 e menos 2,1. Essa alternativa correta é E. Essa questão número 25 é uma equação biquadrada, onde nós temos x² menos x2 menos 12. Fazendo a substituição, x² por y, desmembrei, então eu tenho por soma menos b sobre a, 1, produto c sobre a menos 12. Nesse caso aqui eu tenho positivo 4, negativo 3. Esses são os valores de y. 4 e menos 3. Não é a solução. Eu tenho que voltar para achar x. Aí eu faço para x igual a 4, x² igual a y, eu tenho a solução mais ou menos 2. E você percebe, quando você jogar para x igual a negativo 3, não existirá. Aqui não existe raiz real, Então a solução será mais ou menos 2.
Então, se você olhar direitinho aqui, a resposta correta é a alternativa C. A questão 26 é uma questão que envolve trigonometria. Num triângulo retângulo ABC reto em A, com hipotenusa medindo 30 centímetros. E o ângulo ACB 30 graus. ACB 30 graus. Determina a medida do cateto oposto ao ângulo 30. Oposto ao ângulo 30 seria esse lado aqui. Então, você usando a fórmula de trigonometria e a tabela, né, que nós cantamos a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, vocês vão chegar em seno de 30, cateto oposto, dividido por hipotenusa. Seno de 30, meio. Cateto oposto é o que quer, C. Hipotenusa 30, fazendo em cruz, 2C igual a 30, C igual a 30 dividido por 2, o cateto aqui vale 15 centímetros. Se nós olharmos aqui, 15 centímetros, a resposta D do dado. A questão número 27. Questão 27, ele deu a expressão 16x2 menos 48x mais P, sabendo que representa um trinômio quadrado perfeito. Quer saber o valor de P. Então aqui, se você fazer, no caso, a raiz aqui, ó, vai dar 4x. E nós sabemos que, produto notável, o termo do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então aqui é 2 vezes 4x vezes alguém que vai dar esse 48x. Nesse caso aqui teria que ser quanto? 6. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 8, 48x. Então, nesse caso aqui, se 6 aqui, então automaticamente o P vai ter que ser 36. Porque nós temos 2 vezes 4, 8, vezes 6, 36. Como aqui está o negativo, né? No caso aqui, 36. Porque se você fizer aqui o trinômio, seria 48x menos 6 ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes esse, dá menos 48x, mais o quadrado desse. Então, o P tem que ser 6 ao quadrado. A resposta correta, a E, o quadrado de 6. O quadrado de 6 é 36. P é igual a 36. Resposta certa, E. A questão 28, ele tem aqui um semicírculo de raio 3. Ele quer saber a área da aproximada, no caso aí, da parte pintada. Aproximada porque o π é um número irracional, né? Nós vamos usar como 3,14. Se você olhar direitinho aqui, a parte pintada ou achurada é a área do semicírculo descontando o triângulo. Então, a área pintada, a área do semicírculo, menos a área do triângulo. A área do semicírculo, πr² dividido por 2, porque é a metade do círculo. Substituindo, deu 28,26 por 2, deu 14,13. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Então, é só eu subtrair agora 14,13 menos 9. Nós temos aproximadamente 5,13 centímetros quadrados. Resposta D do dado. A questão 29 é um sisteminha e está pedindo qual é a solução desse sistema. Nós temos aqui a equação 1, pode chamar-se de 1, x é igual a 3y. A equação 2, x mais y2 igual a 10. Fazendo pelo método da substituição, você vai jogar a equação 1 na equação 2. Então vai ficar aqui 3y mais y2 igual a 10. Colocando na ordem y2 mais 3y negativo 10. Caiu numa equação de segundo grau de novo. Bhaskara, soma e produto. A soma vai dar negativo 3 e o produto menos 10.
Qual é o número que dá produto negativo 10? Soma menos 3. Aqui vai dar menos 5 e 2. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 5 com 2 dá negativo 3. Temos que voltar para achar o valor de x. Para y igual a menos 5, x igual a 3y. X igual a 3 vezes menos 5. X igual a menos 15. Para y igual a 2, 3 vezes 2, teremos x igual a 6. Teremos a solução então, x menos 15 com y menos 5. x6 com y2. Nós temos a alternativa correta E. 6 com 2, menos 15 com menos 5. Resposta correta E. A questão 30 e última, né? Nós temos a função f de x, x ao quadrado mais 2x mais 3. Faça o estudo do sinal e assinale a alternativa correta para quando f de x, que é o y, seja menor que zero. Então, nós devemos fazer aqui delta B2 menos 4AC, Barretos 2 menos 4 antes do Cristiano, né? Para guardar a formulazinha aí. Ou Barretos 2 menos 4 antes de Cristo. Então, aqui eu tenho B2, 2 ao quadrado menos 4AC. 4 menos 12, eu tenho delta negativo 8. Nesse caso, delta negativo não tem raiz, não existe raiz real. Muito aluno pararia aqui, mas o gráfico existe. O gráfico seria como A é 1 e é maior que 0, e o delta é negativo, o gráfico vai ser isso aqui, ó. Correto? O A é positivo, delta negativo, ela não encosta, sempre positivo aqui, ó. Então, nesse caso, está pedindo quando que o f de x é menor que zero. Como a parábola não passa para a parte negativa, f de x menor que zero, não existe x pertencente aos reais. Nunca. Então, nesse caso aí, a resposta certa é a D do dado. Não existe x pertencente aos reais. Bom, espero que vocês tenham ido bem na prova e torcendo para que todos estejam aqui com a gente o ano que vem novamente. Abraço.